Boa tarde a todos. Sempre para nós um privilégio contar com esse plenário novamente cheio, repleto de pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre segurança pública, ouvir as principais lideranças que são hoje representadas aqui por deputados federais, por deputados estaduais que estiveram aqui de manhã, por agentes representantes do Ministério Público, no caso do doutor Alexandre Salles, que não por ser meu amigo de mais de 20 anos, mas por nós, gaúchos, termos a sorte de ter alguém como Alexandre Salles à frente do Ministério Público. Para nós é uma grande alegria tê-lo como Procurador-Geral da Justiça aqui no Rio Grande do Sul, recebendo aqui nossos visitantes ilustres, porque precisamos receber assim com uma salva de palmas, deputado federal Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Derrite, irmão, deputado federal segundo mandato. Na legislatura anterior enfrentamos inúmeros desafios e ele, agora reeleito deputado federal com grande votação lá no Estado de São Paulo, foi convocado pelo governador Tarcísio a ser o secretário de Segurança Pública do maior estado do Brasil, que tem a maior população do Brasil, que tem a maior economia do Brasil, mas que também, na mesma proporção, tem grandes desafios e grandes obstáculos, eu diria, do que diz respeito ao enfrentamento da segurança pública. Tudo aquilo que acontece em São Paulo é da mesma proporção, do mesmo tamanho da população, da economia, da importância do Estado de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo deputado federal Guilherme Derrite, que atualmente está secretário de Segurança Pública em São Paulo. Ele é capitão da Polícia Militar de São Paulo, foi oficial da Rota, um homem que tem história, apesar de jovem, tem muita história na segurança pública, e por isso tem tido o sucesso que está obtendo à frente da segurança pública de São Paulo, a ponto dele, e eu digo isso, ufanista, meu amigo Derrite, ao ponto de ele sair nas ruas e ser aplaudido pela população de São Paulo. Então, uma salva de palmas, mais uma vez, ao Guilherme Derrite. E na pessoa dele, eu cumprimento aqui toda a mesa, deputado federal Coronel Telhada, foi vereador em São Paulo, foi 2 vezes deputado estadual e agora é deputado federal. Ele, oficial, é coronel da Polícia Militar, mas comandou a Rota. O Derrite foi oficial de Rota. Já é algo muito significativo para a segurança pública e nós conhecemos o que significa ser um operador da Rota. Mas o Coronel Telhada foi comandante da Rota. Teu comandante. O Coronel Telhada, então, é um ícone da segurança pública, alguém que nós respeitamos demais, admiramos e temos a sorte agora de tê-lo como membro titular da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e agora, hoje, recebendo o meu amigo Coronel Telhada aqui no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Coronel Telhada. Coronel Fraga, deputado federal, vejam, hoje tratando aqui sobre segurança pública, mas a quantidade de parlamentares federais, de deputados federais e deputadas, porque há parlamentares mulheres também, oriundas das forças policiais. Nós somos hoje com cerca de 30 deputados federais, parlamentares federais, oriundos de forças policiais. Isso quer dizer que a população brasileira, porque o Congresso é um extrato da população brasileira, é uma fotografia da população brasileira, quer dizer que a população brasileira quer mais segurança pública, exige mais segurança pública. Então, o Coronel Fraga está lá no 5º mandato como deputado federal, ele foi comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi por 2 vezes o deputado federal mais votado do Distrito Federal. Hoje ele é o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara, que junto com a Frente Parlamentar da Agricultura são as maiores frentes da Câmara, e a Frente Parlamentar de Segurança Pública, junto com a FPA, e lideraram um movimento que é regimental, pode alguns não gostarem, mas é regimental, é constitucional e é legal, da chamada obstrução que nós fizemos essa semana lá, para fazer com que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, os líderes dessas 2 casas, compreendam que quem legisla e só pode legislar é o Parlamento, não é o STF, nem o Poder Executivo. E o Fraga, então, à frente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, teve o nosso respaldo
e ele é o nosso líder lá na Câmara Federal, para fazer com que, então, o Congresso dissesse, ou o Parlamento honra as prerrogativas constitucionais de ser o único legislador, ou nós vamos sucumbir frente às usurpações que têm sido intermináveis a partir de decisões absurdas de ministros do STF. E parece que a coisa está caminhando bem, né? O objetivo não é parar o Brasil, claro que não, muito pelo contrário, fazer com que o Brasil volte a andar sem usurpações, sem intromissões que a população brasileira não aceita. E essa intromissão que eu falo é especificamente a partir de decisões esdrúxulas que têm saído do STF. Então, Fernando Fraga, parabéns, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul, deputado federal, sargento de Portugal. Portugal está no seu primeiro mandato do deputado federal, e está se destacando como uma das principais forças da Comissão de Segurança Pública. Ele hoje vai falar sobre o caso específico do Rio de Janeiro. Como eu falei de manhã, o Rio de Janeiro é um caso a ser estudado, porque várias estratégias foram adotadas e não funcionam. Tivemos, inclusive, um secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que ficou lá por muito tempo, Beltrame, inclusive da Polícia Federal, e precisamos, porque, como disse o secretário de Segurança Pública, meu amigo Sandro Caron, impossível no Brasil, nós queremos solucionar o problema só do Rio Grande do Sul, ou só de São Paulo, ou só do Rio de Janeiro, sem haver reflexo. Não tem como. Se nós não resolvemos o problema do Rio de Janeiro, o Brasil inteiro é inseguro. Se nós não resolvemos o problema da segurança pública na Bahia, o Brasil inteiro é inseguro. E por isso, Portugal vai falar sobre essa questão específica do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Ele foi... só na reserva, né? Foi para a reserva, porque o policial militar foi para a reserva. Mas ele foi policial militar do BOP por muito tempo, conhece como ninguém, não é que eu ouvi falar, não, ele conhece como ninguém aquelas peculiaridades e particularidades do Rio de Janeiro, e por isso a sua fala está sendo muito esperada. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Meu amigo deputado federal Sargento Caur, que falou de manhã muito bem sobre a necessidade de criminoso ser tratado como criminoso. Vai querer tratar o bandido como um aluno de quinta série, pessoal. Então, Paulo, parabéns. Esteve conosco na legislatura passada, está nessa segunda legislatura, está acompanhando lá junto com o Delite, junto com e o Osmar Piara, que nós somos remanescentes da legislatura anterior. Paulo, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Meu amigo, meu colega, Sandro Caron, que é secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, mas um homem que fez uma belíssima carreira dentro da Polícia Federal. Fez não, faz, está nativa. Nós conversávamos hoje de manhã, eu e ele iniciamos juntos, há 25 anos na Polícia Federal, e a outros colegas da Polícia Federal. Passamos por algumas situações ruins, enfrentando o crime no Rio Grande do Sul e em vários estados do Brasil, já que a Polícia Federal tem efetivo pequeno, são 10 mil homens para atuar em todo o Brasil. Então, Caron, confio em ti, confio em mim. Eu tenho muito mais do que uma relação de amizade por ti, tenho uma relação de admiração por tudo aquilo que tu representou e representa na segurança pública, mas agora à frente da segurança pública do Rio Grande do Sul, tendo que comandar, eu digo comandar, tem esse prefixo comandar comandar a segurança pública do Rio Grande do Sul com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, com os guardas municipais, com a população brasileira, ouvindo a todos. Então, Sandro Caron, parabéns por tudo que vem fazendo e conte sempre conosco lá em Brasília. Meu amigo deputado federal Paulo Pirinski, delegado da Polícia Civil em São Paulo, deputado federal em primeiro mandato, mas já se destaca como uma das principais lideranças dentro do Congresso Nacional. É um jovem, 36 anos, tem um belo futuro pela frente, vem nos ajudando muito lá na Comissão de Segurança Pública. Muitas das pautas, muitas vezes, são desgastantes, Pirinski, que eu tenho falado sempre,
A função do Poder Legislativo é de legislar e fiscalizar. Então, nesse binômio legislar e fiscalizar, muitas vezes nós precisamos intimar o ministro da Justiça, como intimamos agora, para dia 10 de outubro, ele estar lá sentado para falar e ser interrogado pelo Parlamento Brasileiro. Muitas vezes, nessa função de fiscalizadores. E não é nosso que falou, eu sou fiscalizador. Está na Constituição. A Constituição diz que o Parlamento é o fiscal dos demais poderes. Então, temos feito essa fiscalização cobrando dos ministros todos, cobrando do próprio Presidente da República. Nós já estamos no 9º mês de LISC. Depois eu vou citar o Ramagem aqui, que prestigia o martelo. Nós estamos no 9º mês do atual governo, 9º mês, não saiu, eu aqui falo, é uma crítica que eu estou fazendo. 9º mês, não tem uma única política relacionada à segurança pública que tenha saído do Ministério da Justiça. Uma. Não tem uma única diretriz, orientação, em qualquer situação que tenha partido do Ministério da Justiça. Então, 9 meses, a população vivendo em sobressaltos, porque vários estados com crises enormes. Eu cito aqui o caso da Bahia, tem o caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio Grande do Norte. As crises estão, entre aspas, explodindo, e como o Brasil é um país único, uma crise na Bahia é também uma crise no Rio Grande do Sul. Uma crise no Rio de Janeiro é também uma crise em São Paulo, no aspecto da segurança pública. Então, quando o Pilinski, outros deputados federais lá do EBIT, na comissão do Estado, secretário de Segurança Pública, nós é deputado e faz muita falta, inclusive, lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho que voltar para lá. O Tarcísio, eu acho, uma maneira, lá para aquele. Eu sei que está sendo muito útil também em São Paulo. Mas, o nosso papel de fiscalizador está sendo exercido e sempre será exercido. Ministro da Justiça, Presidente da República, gostando ou não gostando, não é problema nosso. Nós temos que fiscalizar, temos que cobrar, temos que exigir. A Comissão de Segurança Pública deliberou, na semana passada, 11 convocações do Ministro da Justiça no Flávio Dino. 11 convocações. Eu nunca tinha visto, numa única sessão, o Martelo tem 6 mandatos, eu não tinha visto numa única sessão aprovar, e foi aprovado. 11 convocações por temas diversos do Ministro da Justiça, que vai ter que sentar lá na Comissão de Segurança Pública e responder. Então, ministro, parabéns pela dedicação. Muitas vezes, você, Gilvan, outros deputados federais que são muito incisivos na Comissão de Segurança Pública, apenas. Estou falando da Comissão de Segurança Pública. Nicolas faz a cobrança de plenário, no caso. A Comissão de Segurança Pública é formada por 70 parlamentares. Não tem espaço para todo mundo, né? Então cada partido indica ali um número X, mas o time nosso lá, da Comissão de Segurança Pública, secretário Benfica, que está lá há muitos anos, e fico orgulhoso que é a primeira vez que o Benfica, que é o secretário-geral, sai de Brasília com uma audiência pública, um seminário público da comissão. Eu fico muito orgulhoso de estar acompanhando, mas, Vinícius, essa é a nossa missão. Gostando ou não gostando, é legislar, fiscalizar e assim não se seguiremos. Deputado Alexandre Ramagem, presidente do PEC. Ramagem, deputado federal e delegado da Polícia Federal. O senhor lembra que em 2020, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, indicou, foi em 2020 ou 2020, né? 2020, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, indicou, cumprindo todos os requisitos legais, indicou o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, ser o diretor-geral da PF. E aí tivemos uma decisão que partiu do STF, dizendo não vai ficar. Cumpriu os requisitos legais, tem um currículo inegável da Polícia Federal, é delegado de policial de última classe, nada que desabonasse a sua conduta em qualquer aspecto, seja no aspecto profissional ou no aspecto civil, social. E meus amigos da Polícia Federal aqui, Flávio José de Otomo, Jair Gonçalves, não foi indicado. Até não vamos nem entrar aqui no mérito se podia ter enfrentado aquela decisão ou não. O fato é que o Ramagem, então, era chefe da BIM, voltou para a BIM, e
os destinos da vida fez com que ele então fosse eleito no Rio de Janeiro, deputado federal, tem feito um belíssimo trabalho. Eu diria mais que belíssimo, tem feito um trabalho já em um semestre, um trabalho de causar inveja a todos nós, porque é qualificado, é dedicado, mas sobretudo é focado. Tem feito um trabalho absurdamente de resultado na CPMI do 8 de janeiro, ele sempre com muita técnica e muito equilíbrio, sem preocupação em lacrar, nem em causar, nem nada. Nosso trabalho tem sido para nós um orgulho de parlamentar. Então, Ramagem, seja muito bem-vindo a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vai falar em seguida sobre um tema específico que nós já acertamos aqui. Seja bem-vindo. E meu amigo, doutor Osmar Terra, ele é médico, já com 6 mandatos, integrante titular, 7 mandatos, integrante titular e efetivo. Ele tem uma efetividade na Comissão de Segurança Pública absurda. Dizer o direito, prestação jurisdicional. E, Paulo Belisque, delegado da Polícia Civil de São Paulo, deputado federal. Paulo Belisque. O presidente de comissão, ele pode não fazer absolutamente nada. Ele pode não engessar completamente o funcionamento da comissão. Eu participo de outras comissões. Comissão de Educação, por exemplo. Na Comissão de Educação não passou nada que fosse beneficiar de alguma forma o Brasil. Só pautas da esquerda, só pautas merda. Eu sinto falta de falar palavrão porque na Câmara não pode. E aí, peço perdão para vocês. Taca ali pau! Então, Hoje está liberado. Hoje pode. Então, isso é algo que eu sinto muita honra de poder compartilhar com vocês o papel do Sanderson, além de deputado federal do Rio Grande do Sul, mas como presidente na Comissão de Segurança Pública. É uma honra muito grande para o Rio Grande do Sul ter um deputado presidente da comissão. Então, por favor, uma salva de palmas. A minha fala vai ser muito breve aqui, pessoal. Eu quero focar na questão do direito de defesa e das armas de fogo. Eu estou vendo aqui faixas, né, dizeres extremamente importantes, extremamente queridos para todos nós que representamos a direita no Brasil. Então, um breve histórico, muito simples. Nós vivemos durante a era... Eu sou atirador esportivo desde 2012. No ano que eu entrei na polícia, eu me tornei atirador esportivo. Por quê? Porque eu queria ter uma arma calibre 40. Só isso. Particular. Eu vejo aqui diversos policiais, vocês devem se lembrar da época em que a gente não podia entrar numa loja e comprar uma arma de calibre restrito, que era considerado calibre restrito. Na minha academia de polícia, o pessoal estava super feliz porque comprava Glock 380. Falei, não, eu quero um calibre mais forte, eu quero o mesmo calibre que eu uso no trabalho, eu quero ter uma arma particular. E eu queria uma Glock, né? A polícia não tinha Glock, a polícia vai ter Glock agora. Faz pouco tempo. Então, me tornei atirador esportivo em 2012 para poder ter arma de calibre restrito particular. E eu lembro como funcionava o tiro. Existia níveis, existia restrição de calibre. Eu lembro exatamente qual era o cenário. Eu tinha uma única arma. E eu não praticava o tiro por uma questão financeira, era muito caro. Não tinha disponibilidade, não tinha clube. Tinha um clube em São Paulo que eu conseguia frequentar porque o cara gostava que o polícia fosse lá e tal, e aí facilitava o nosso acesso. Então, a partir desse cenário, com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, a gente viu uma mudança completa, absoluta no cenário das armas de fogo. E essa mudança foi estruturada com muito trabalho e muita dificuldade via decreto. E o problema do decreto é que, como ele tem uma natureza legislativa de regulamentação, o poder regulamentar do presidente da República,
é que ele é facilmente derrubado, facilmente alterado. Eu lembro, durante o governo Bolsonaro, ano de 2020, por exemplo, publicar um decreto de manhã relacionado com arma de fogo, estudar o decreto durante o dia e no final do dia ele ser revogado. No final do dia ele ser judicializado no Supremo Tribunal Federal. Não foi fácil. O avanço que nós conseguimos durante o governo Bolsonaro foi muito além do que a gente podia imaginar. Em 2017, 2018, quando me perguntavam assim: Paulo, você acha que vai poder comprar fuzil? O atirador vai poder comprar fuzil? Eu falava assim: impossível, eu duvido. Eu tinha uma R que eu comprei em 2018 que estava na minha coleção, porque era o único lugar que você podia ter uma arma de calibre restrito semiautomática. Calibre de fuzil semiautomático era só na coleção. Não podia tirar de casa, não podia comprar munição, não podia tirar. Bom, chegou um ponto que eu tinha 4 fuzis de 556, 762, um acervo de tiro, e comprava munição, e comprava tudo que eu queria. Esse foi o auge do governo Bolsonaro em relação à arma de fogo. E como todo bom governo comunista, com a eleição do PT, eles rapidamente elencaram quais eram os setores do mundo, né, do Brasil, que precisavam ser destruídos, porque dentro daqueles setores existia o ideal da direita. Tem atirador de esquerda? Claro que tem. 2 a cada 1000, a cada 2000. Existe. Traficante? Como existe lutador de jiu-jitsu de esquerda. É um, sei lá quantos, mas existe. Mas a maioria, praticamente absoluta, compartilha valores de direita. Então o governo Lula ele fez isso de uma forma muito eficiente, característica dos regimes comunistas, que é identificar os pontos da sociedade que têm uma ideologia divergente para que eles sejam devidamente neutralizados. Em outros tempos era preso político, era morto, era mandado para o Gulag. Hoje, nós não somos atacados dessa forma, somos atacados de outras formas. Então, o que o atirador está sofrendo, todos os outros ramos da direita, os ramos ideológicos, estão sofrendo dentro das suas próprias realidades. O agronegócio, eu não sei se vocês perceberam, mas o Supremo Tribunal Federal derrubou um marco temporal. O marco temporal da limitação das terras indígenas foi imposto pela Constituição de 88. Eu tinha 1 ano de idade. E os caras trocaram a regra do jogo. Anteontem. É isso que a gente está vivendo. O agro, a religião, a vida dos bebês. Por que a Rosa Weber pauta e vota um assunto tão querido ao povo brasileiro uma semana antes de ir embora do Supremo? Assim, é o equivalente a um comandante da polícia militar, antes de se aposentar, rebaixar todo mundo 3 cargos, assim, sei lá, negar férias do estado inteiro e se aposentar. O nível de maldade, né? Então, todos os ramos foram atacados. O tiro foi atacado porque o tiro é de direita, só. Não é porque eles não gostam de armas, não é porque... tem nada a ver com isso. A gente tem que esquecer essa parte técnica de calibre, tiro, competição, defesa. Não, é uma questão ideológica. Dia 1º de janeiro vem o decreto que para tudo, causa uma grande asfixia no mercado, com a promessa de que vem decretos regulamentadores, decretos melhores, decretos que vão esclarecer o sistema. E isso não vem, e não vem, e não vem. E no recesso parlamentar, que é o momento que a Câmara dos Deputados está aproveitando 2 semanas de folga,
Aí vem um decreto assim, absolutamente incongruente. 38 passou a ser calibre restrito. Impossível de cumprir. Oi? Impossível de cumprir. É, absurdo. Agora os clubes que estão a 1 quilômetro de distância de uma escola não podem mais funcionar. Tem 18 meses para serem debandados. Isso contraria o sistema jurídico inteiro. Isso contraria o ato jurídico perfeito, isso contraria o direito administrativo, isso contraria qualquer norma, contraria a própria Constituição, que invade a competência do município. Eles não estão nem aí, eles estão aqui para destruir. É esse o objetivo. Então o cenário que a gente vê, a gente não pode interpretar como é porque eles não gostam de armas. Eles adoram armas. Eles estão cercados de pessoas armadas. Eles não abrem mão de segurança armada. Não é sobre isso. É sobre a guerra política que existe por trás. A gente fecha o ano de 2022 com 1 milhão de atiradores no Brasil. É um número pequeno, mas é um número que cresceu muito durante o governo Bolsonaro. É essa a questão. Então o histórico é esse. Nós tivemos uma melhora muito grande durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Depois, no 1º de janeiro, a gente teve uma interrupção completa com o objetivo de fechar o clube de tiro, com o objetivo de fazer a loja entrar em falência, com o objetivo de fazer o atirador se sentir criminoso, com o objetivo de impedir que o tiro cresça. O tiro não cresceu no ano de 2023, eu tenho certeza absoluta. O que a gente pode fazer? O que resta para o nosso parlamento? Então vieram os PDLs. Projeto de decreto legislativo. E aí, qual é o rito de PDL? De lei? É fácil, não é? Depende de acordo? Depende. Só que a gente não tem muito o que negociar. A gente é da direita. Você vai votar com o governo em outras pautas? Não vai. Você vai vender sua alma? Não vai. O que você tem para negociar se o governo já tem o centro? Se o governo já tem a esquerda, já tem voto para aprovar o que ele quiser? Então, a gente discute os PDLs com o presidente da Câmara. Ele fala, não, olha, se aprovar no Senado, eu aprovo aqui. Bom, faltar aprovar tem que ter um voto. Qual que é a nossa principal ferramenta hoje no combate ao desarmamento do Brasil? A presidência da Comissão de Segurança Pública. Por quê? Porque para negociar com um comunista, não adianta você pedir por favor. Ele não vai te atender. Ele quer te destruir. Então, o que o presidente Sanderson proporcionou para nós foi que as convocações que foram feitas para que o Dino prestasse os esclarecimentos, que elas fossem utilizadas de alguma forma para que a gente fizesse com que o governo se sensibilizasse, porque o governo é ele, né? O ministro se sensibilizasse, de que não adianta fechar o clube que está a 1 quilômetro de distância, que isso vai fechar todos os clubes do estado de São Paulo e em todos os estados. Eu fui num clube de tiro em Gaspar, em Santa Catarina, no meio do nada. Tinha um clube a 1 quilômetro, tinha uma escola a 1 quilômetro dele. Falei, mas para chegar aqui é 30 minutos de estrada de chão. Mas tem uma escola a 1 quilômetro. Então, o que o Sanderson proporcionou para nós foi a possibilidade de colocar na mesa algo para que seja objeto de negociação. Então, ele, o deputado Fraga, o coronel Fraga, eles têm essa ferramenta de negociação com o governo. E esse é o nosso papel. Nosso papel é gerar a pressão que posteriormente vai ser convertida numa possível negociação. Vai dar certo? Eu não sei. Eu estou tentando fazer o melhor possível. Estou fazendo o meu papel, que é gerar o fato que possivelmente será objeto de negociação. É isso que a gente pode fazer. Paulo, e o futuro? O futuro que eu desejo para o tiro é o futuro que eu propus no primeiro dia de mandato.
uma proposta de emenda à Constituição que coloca o direito de propriedade de arma de fogo, de posse e de porte de arma de fogo, no artigo 5º da Constituição, como um direito fundamental. A imagem e semelhança de como é a segunda emenda americana. Essa é a única forma de a gente garantir que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos nunca terão dificuldade em proteger a própria vida. Não é sobre acesso à arma de fogo, não é sobre política, não é sobre... No fundo, é somente sobre o direito E a liberdade. sagrado de proteger a própria vida e a vida da sua família. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido, nesses momentos, mostrar um pouco do que foi o nosso trabalho em termos de negociação, em termos de colocação da situação dos tiros, dos clubes de tiro, das lojas, dos atiradores hoje. Eu sou cobrado 24 horas por dia por todos vocês. Do carro até aqui dentro, 3 atiradores vieram apontar minha mão e me perguntar como é que está a nossa situação. E a resposta é essa. Nós estamos fazendo tudo que é possível, de forma uníssona e com um grande presidente na nossa comissão. Então, muito obrigado, presidente. Não tá funcionando o microfone. Utiliza o outro microfone. Esse aí na sua frente. Isso. Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos. É uma grande alegria para mim estar aqui na condição de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, chefe do Ministério Público Gaúcho, participando de um evento dessa envergadura, né, com uma mesa tão bem representada, por vários deputados federais que ajudam muito na formulação da política criminal, da política no nosso país. E dizendo isso, eu saúdo de uma forma muito afetiva, em especial o meu amigo Biratã Sanderson, né, amigo de muitos anos. Quando o Sanderson era policial federal aqui, nós fizemos operações juntos, né, fizemos algumas prisões em conjunto, e essa é uma parceria antiga, e aquela parceria que é forjada na dificuldade, no meio da ocorrência, não se dissipa com tanta facilidade. Né? Da mesma forma, o nosso secretário Sandro Caron, saudando ele, eu saúdo as demais autoridades aqui presentes, que também é um parceiro de mais de 25 anos, um amigo, e que vem desempenhando um excelente trabalho à frente da nossa secretaria e promovendo as mudanças que o Rio Grande do Sul esperava há muito tempo. Eu fiquei pensando, quando o Sanderson me convidou, que eu poderia falar num evento desses, né? Com um público tão qualificado e tão diverso quanto esse. Então eu vou fazer aquilo que me cabe fazer, que é vender um pouco da nossa instituição, o Ministério Público, que a sociedade ainda que conheça o Ministério Público, talvez não reconheça o Ministério Público com a intensidade que isso deveria acontecer, e trazer para vocês, de uma maneira bastante até desafiadora para vocês, deputados federais, algumas propostas de adequação legislativa, porque grande parte disso que nós discutimos hoje e que se retratam em números, como por exemplo, agora que o secretário Henrique falou, 48 mil recapturados em São Paulo, se foram recapturados, eles estavam presos. Por que eles estavam soltos? Então, são essas situações que nós temos que discutir e às vezes pensar, por exemplo, porque quando acontece algum crime que chama muito a atenção no país, a primeira resposta que a sociedade dá de uma maneira geral é ou criminalizar, ou criminalizar aquele fato ou aumentar a pena para aquele fato. Mas já está visto que no Brasil pena grande não resolve o problema. Né? O que nós precisamos são de penas efetivas, de penas que sejam cumpridas dentro de um sistema prisional que funcione. Né? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês, porque isso também é um problema, e aqui eu falo como Ministério Público, no ano de 2022, que são os últimos dados consolidados que nós temos, no Rio Grande do Sul nós recebemos 156 mil inquéritos policiais, 470 mil termos circunstanciados. Isso dá 626 mil expedientes criminais, entre inquéritos e TCs, fora as nossas investigações. O número de denúncias
Ministério Público conseguiu oferecer naquele ano foi de apenas 70.312. Isso dá 12% dos expedientes recebidos. Se nós considerarmos aí, vamos lá, considerar que tem aí um número, um percentual de expedientes que já vieram prescritos, deveriam ser arquivados, nós temos que conversar um pouco mais sobre a investigação do país. Nós temos que qualificar a investigação do país, independentemente do tipo de crime que é cometido. Né? Nós sabemos que os órgãos policiais não têm estrutura suficiente para isso, os órgãos de perícia não têm estrutura suficiente para isso, mas nós no Ministério Público acabamos pagando o preço direto disso, porque aí cada vez são maiores os números de absolvições criminais que acontecem, baseadas pura e simplesmente no argumento de que a prova era inconsistente. Eu vou trazer algum dado bem objetivo para vocês. A minha promotoria aqui em Porto Alegre é a promotoria do meio ambiente. Nós trabalhamos com os crimes ambientais. Né? E nos crimes ambientais, nós vemos que hoje há uma tendência, né, abolicionista de alguns crimes, e o grande argumento que é utilizado é justamente esse. Não tem a perícia não foi feita por 2 peritos oficiais, e por aí vai. Isso gera impunidade. Isso gera impunidade em todas as áreas. Né? Então esse é um assunto sobre o qual nós temos que conversar, e esse é um assunto que me parece que o Congresso Nacional tem como marcado. Né? O Congresso Nacional tem que começar, e acho que esse é o espaço adequado para fazer essa provocação, a começar a discutir alguns temas que eles acabam refletindo no cotidiano da população. O que é segurança? Segurança é uma sensação. Né? Segurança é um estado de espírito, na verdade. A pessoa se sente segura ou se sente insegura. O que faz hoje com que as pessoas se sentam inseguras muitas vezes? As decisões judiciais. Porque as decisões judiciais acabam colocando na rua pessoas que não poderiam estar na rua. As decisões judiciais acabam gerando absolvições em processos onde não poderia haver absolvição. E muitas vezes isso ocorre porque há uma lacuna no sistema legislativo que permite uma interpretação desses dispositivos legais, meu amigo Samuel, e que ou é pró-sociedade ou é pró-réu. Nós estamos vivendo um momento em que essas interpretações são pró-réu. Inclusive, naquele momento processual, falo aqui do Tribunal do Júri, por exemplo, em que a própria lei diz que a interpretação deveria ser pró-sociedade. Trago aqui um caso que ainda hoje machuca muito a comunidade gaúcha, que é o caso da Kiss, né? Em que houve o júri, os réus foram condenados, o Tribunal de Justiça reconheceu 4 nulidades, sendo que 2 delas não constavam nem em insurgência em ata no Tribunal do Júri, e quem é do direito sabe que não está na ata do Tribunal do Júri não pode figurar no processo, mas mesmo assim o processo foi anulado, o STJ, por 4 votos a 1, manteve essa anulação, o novo júri está marcado. Não é um júri comum, é um júri em que 242 pessoas morreram, é um júri que tem mais de 700 pessoas feridas, é um júri que levou 10 dias em dezembro de 2021, é um júri que vai levar talvez 10, 12 dias para ser feito agora, em janeiro, fevereiro do ano que vem. É um júri que demanda uma organização do Tribunal de Justiça que faz com que boa parte da Justiça do Estado pare para atender aquela necessidade. É um júri que vai fazer com que a Secretaria de Segurança do Estado tenha que mobilizar efetivos do Estado inteiro para vir para cá para reforçar a segurança. Tudo isso por quê? Por uma interpretação da lei. E se fala muito nisso hoje, eu acho que esse é um assunto que nós vamos ter que voltar a conversar, e eu tenho algumas provocações para fazer nesse sentido. O que isso tudo faz? Isso tudo faz com que as pessoas acabem desacreditando no sistema de justiça. E aí, onde o descrédito no sistema de justiça opera, a gente volta quase que aquele estado da natureza. Né? E quando as pessoas deixam de acreditar nas estruturas que estão postas, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque isso acaba colocando em xeque a própria democracia. Né? Os senhores foram eleitos pela democracia, eu cheguei no cargo que cheguei porque fui democraticamente votado pelos meus colegas, escolhido pelo governador do Estado. Então nós temos que pensar nisso, né? Qual é o impacto dessa descrença no sistema de justiça como um todo e na relação da própria democracia que nós temos. Também chama a atenção para um outro fato que já foi destacado aqui, que é a questão do regime semiaberto e do monitoramento eletrônico. Pela quantidade de pena prevista no Código Penal, grande parte das pessoas que são condenadas hoje são condenadas em regime semiaberto. E como é que o regime semiaberto está sendo cumprido hoje?
com tornozeleira eletrônica, duas pessoas em casa, em prisão domiciliar, esperando uma vaga no sistema prisional. Essas pessoas voltam para a rua e continuam cometendo crime. Aí, secretário, o senhor repreende 48 mil pessoas, porque aquela pessoa que está na rua, lá na Cracolândia assaltando, ele já está condenado, mas ele está na rua. Então nós temos sim que discutir se o sistema semiaberto tem que continuar ou não. Ou nós temos que ter um sistema de prisão e uma progressão para a liberdade condicional no futuro. Esse é um debate que tem que ser instalado, e tem que ser instalado logo. Né? E a gente reconhece aqui no Rio Grande do Sul, o estado que é feito, uma construção de vagas, cara, não é a tua secretaria, do Viana, eu sei disso, né? Mas para a criação de vagas no sistema prisional, mas são criação de vagas em regimes fechados. Para o semiaberto, agora se anunciou uma licitação para a tornozeleira. Mas o cara está na rua. Nós tivemos um caso recente aqui, e aqui eu quero destacar e enaltecer a parceria que existe entre o Ministério Público e os órgãos da segurança pública do Estado, de um atentado contra um promotor de justiça. Algo que nunca tinha acontecido aqui. Ele estava chegando em casa, levou 15 tiros contra o carro, um transfixou o braço, acertou a costela, enfim. Né? Ele teve muita sorte, mais sorte do que juízo, até dá para dizer. Quem organizou esse crime? Um preso, faccionado dentro do presídio, com um advogado. Quem foi entregar a arma e a chave da moto para que o crime acontecesse? Preso dos regimes semiabertos, que estava com tornozeleira eletrônica. Então, nós temos que conversar um pouco sobre isso. Né? Nós temos que pensar também, talvez, se for essa a opção legislativa da manutenção do regime semiaberto, que tenha uma previsão legal mínima para o número de vagas no regime semiaberto. Até para evitar, Carol, aquilo que nós vemos hoje, que é muito da intervenção judicial na execução criminal. Quando nós somos convidados para conversar aqui sobre assuntos diversos, o assunto que ficou aqui destinado foi o assunto sobre doutrina e valorização do patrulheiro. E falar do patrulheiro é uma coisa muito especial, porque a missão total da polícia, seja ela polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, se resume ao patrulhamento. É aquele homem, aquela mulher que está na rua, trabalhando em prol da sociedade, cuidando do cidadão. E algumas coisas são importantes nós lembrarmos para fazer com que esse patrulhamento realmente seja feito de uma maneira adequada. A primeira coisa é doutrina. A doutrina são normas, ensinamentos que são passados, escritos ou não, de uma pessoa para outra. São ensinamentos que são passados. E a outra coisa que se fala é valorização desse homem, dessa mulher, da segurança pública. Eu fui oficial de rota, durante 6 anos fui tenente de rota, segundo tenente e primeiro tenente. Ingressei na Polícia Militar em 1979, com 17 anos de idade. Ingressei na Polícia Militar para quê? Para trabalhar pela população, para combater o crime. E assim eu fiz durante 33 anos de serviço ativo. Hoje, após 12 anos, praticamente 45 anos de Polícia Militar, eu continuo pensando da mesma maneira quando eu entrei na Polícia Militar, lá no dia 29 de janeiro de 1979. Pensando da mesma maneira, que o crime só tem uma maneira de ser combatido, é de uma maneira dura, de uma maneira incisiva. Não existe enfrentamento do crime que não seja frente a frente. A polícia tem que estar presente combatendo o crime. E outra máxima que vocês têm que entender, e todos nós que somos policiais sabemos: vagabundo não teme a lei. Vagabundo não tem medo da lei. Se ele tivesse medo da lei, se ele temesse a lei, ele não seria vagabundo. É simples assim. Vagabundo teme o quê? Uma polícia forte, uma polícia que chega chegando e sai saindo, e não dá mole para vagabundo. E quando eu fui para a rota, eu aprendi a trabalhar assim, dessa maneira. Aprendemos na rota 2 coisas importantes que eu falei: doutrina e valorização. Nós seguimos normas que são escritas ou não, são passadas de um homem para o outro. E a valorização na rota é uma coisa muito importante. Não só a valorização no salário, uma coisa que eu quero aqui parabenizar o nosso secretário Territe, junto ao governador Tarcísio, que a primeira ação deles na segurança pública foi a valorização do policial na questão de salário. E ainda há a promessa
que ocorrerão novas valorizações. Não vai parar nisso. É importantíssimo a valorização salarial, mas é importante também a valorização pessoal desse policial, a valorização na carreira, as promoções, cursos, saúde é uma coisa importantíssima para todo ser humano, principalmente para aquele homem e para aquela mulher que diariamente estão enfrentando crime, estão tomando tiro na rua, estão sofrendo acidente de viatura, estão entrando correndo numa favela, caindo por cima de telhado, caindo por cima de cerca. Saúde é tudo para nós. Então a valorização em todos os sentidos ela é necessária, e nós, não só como comandantes, mas como policiais, temos que entender que essa valorização é um dos grandes motivos para se ter sucesso no combate ao crime. Tudo que foi dito aqui é de suma importância, mas a manutenção, a valorização dos patrulheiros é uma condição sine qua non para que nós tenhamos sucesso no combate ao crime. Isso nós sempre fizemos na rota, sempre fizemos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e hoje, com a presença desses homens voltados para a segurança pública, tem sido feito de uma maneira muito mais adequada. Então quero aqui parabenizar não só o deputado Derrite, como o governador Tarcísio, e apoiá-los no que for necessário. E nós, nessa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, todos esses deputados, mais alguns colegas que nós temos em Brasília, também têm trabalhado nesse sentido, na fiscalização de leis, na propositura de novas leis que facilitem a vida do policial e que dificultem a vida do criminoso. Eu ouvi alguém agora há pouco gritar pena de morte. Pena de morte. É um assunto para ser discutido. Eu sou contra a pena de morte. Por quê? Você que foi da rota, tem vários... Sim. Por quê? Pena de morte é muito pouco para vagabundo. Vagabundo tem que fritar na cadeia. Vagabundo tem que ficar o resto da vida preso, para lembrar todo dia o que ele fez. Aqui no Brasil, o cara é condenado a 30 anos, 40 anos, com 11, 12, 15 anos ele está na rua. Aqui no Brasil, o crime compensa. Aqui no Brasil, o vagabundo não tem medo de preso. Não tem medo de preso. Nós tivemos pessoas aqui que mataram pai e mãe e já estão na rua hoje, que jogaram criança de janela e já estão na rua hoje, que picaram o marido, não é o Chico Picadinho, não é outra, picaram o marido e já estão na rua. Que país é esse? E não bastasse isso, não bastasse as nossas leis serem benévolas, nós temos trabalhado na tentativa de mudança dessas leis todos os dias. Não bastasse a benevolência das nossas leis, nós ainda infelizmente atualmente temos autoridades que são favoráveis ao crime. O deputado Derrite falou há pouco da Operação Escudo lá no Guarujá. Infelizmente perdemos um excelente policial Reis da Rota, morto dentro de uma viatura de rota. A Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais foram para o local, deram uma resposta à altura, e o que o nosso ministro, o ministro da Justiça deles falou, que era desproporcional. Ou seja, ele valoriza muito mais a vida do bandido do que a vida do policial. Isso porque nós já tínhamos um policial morto, uma cabo da Polícia Militar baleada pelas costas, e mais um soldado do BAEP baleado na virilha. Tiro parou não, o soldado Uriel, tiro parou na uretra. Esse menino está ferrado até hoje. Inclusive eles estão falando na condução dele, alta hoje, mas naquela situação vai ficar um bom tempo de molho. 3 policiais militares, 2 feridos e 1 morto. E o ministro da Justiça acha que é desproporcional. Não bastasse isso, aqui se falou no Supremo Tribunal Federal, hoje um dos órgãos mais desconsiderados pelo povo brasileiro, mais desacreditados, e digo mais odiados pelo povo brasileiro. Por quê? Porque hoje o STF só advoga causas que não deveria advogar, e cabe ao Legislativo fazer, não ao STF. Por exemplo, alguns de cabeça: drogas, aborto é crime. Você despedaça uma criança dentro do ventre da mãe. Eles estão querendo legalizar isso. É crime, gente. E o que eu fico mais, deixa eu falar termos
Claro, Zé, tranquilo. Respeitar as senhoras aqui. O que eu fico mais chateado, para não falar pé da vida, é que essas pessoas que vêm defender o aborto, depois vêm falar em criança esperança, depois vêm falar em ajudar as crianças. É hipocrisia pura. Esse STF que fala em legalizar ou descriminalizar as drogas. Aqui o doutor Osmar Terra vai falar o absurdo que a droga é na vida de uma pessoa. Eu comandei o 7º Batalhão em São Paulo, que é no centro de São Paulo, antes de comandar a rota. Fiquei 2 anos comandando o centro de São Paulo. Fiquei 2 anos dentro da Cracolândia. Toda noite eu estava na Cracolândia. E lá nós víamos meninas de 10 anos se prostituindo por R$5 para comprar uma pedra de droga, uma pedra de crack. E se prostituía 1, 2, 5, 10 vezes por noite. E não eram só meninas de 10 anos, mulheres de 70 anos também. Pessoas, a vida jogada no lixo. E as pessoas querem liberar a droga. E por aí vai. Agora também estão falando em desqualificar os pequenos furtos, para, dependendo do valor do furto, a pessoa não ser indiciada em inquérito ou não ser condenada. Ou seja, é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Nós vemos o vagabundo entra onde ele quer e pega o que ele quer e sai e dane-se. Então nós lutamos tanto para manter uma polícia adequada, combate ao crime, e infelizmente a Suprema Corte, que teria a obrigação de estar conosco nessa luta, para trazer a paz para a população e colocar bandido na cadeia, faz justamente o inverso. Quer desqualificar o serviço da polícia e facilitar a vida do ladrão. Que país é esse, gente? Nós não podemos fazer isso, nós não podemos aceitar isso. E todos nós temos que estar imbuídos nessa batalha, nessa luta, de valorizar as forças de segurança, de fazer com que as forças de segurança sejam cada vez mais fortes no combate ao crime. Eu repito, não existe o combate ao crime que não seja um combate com energia. Você não prende vagabundo passando a mão na cabeça dele. Você não evita o crime dando rosa para vagabundo. Você vai evitar o crime estando um policial bem armado, pronto para o combate, para enfrentar aquele vagabundo. Porque a turma fala, pô, mas morreu o bandido. Absurdo, violência. Quando o bandido morre, eu estou vendo vários policiais militares aqui, policiais da rodoviárias federais, com certeza vários policiais civis, eu não os conheço aqui, mas pensem comigo, quando o bandido morre, quem é o culpado daquela morte? É ele. Exatamente, é o bandido. Ele saiu de casa armado para fazer o roubo, ele saiu intencionado de usar armas, ele não estaria armado, ele puxa a arma e atira no policial. E aí o culpado é o policial porque ele morreu? Se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do bandido. Isso aí. Simples, simples, sempre assim. Agora, a hipocrisia impera no nosso país. A hipocrisia impera no nosso país. Agora há pouco, o secretário Guilherme Derrite falou, lógico, a gente não pode generalizar nunca em sentido nenhum, mas infelizmente uma boa parte da imprensa quer só vender jornal e acaba atrapalhando a segurança pública, porque eles não falam a realidade que nós sofremos todos os dias, que aquele homem, aquela mulher dentro de uma rádio patrulha sofre todos os dias, de sair de casa, não saber se volta, deixa às vezes filho com problema em casa, deixa a família doente e vai enfrentar o crime. E quando ele se depara numa situação que ele é obrigado às vezes rolar com um vagabundo na rua, trocar tiro, ele ainda é taxado como violento. Eu fui baleado 2 vezes em ocorrência policial, uma vez como primeiro-tenente no braço, a outra vez como capitão, tomei um tiro na mão. Contaram agora há pouco, o doutor contou agora há pouco uma ocorrência do promotor. Eu, no dia 31 de julho de 2010, saindo de casa no sábado de manhã, fui cercado pelo crime organizado e tomei 11 tiros na porta da minha casa. E não morri porque Deus não quis, só por isso. Aquele dia eu não morri porque Deus não quis. Agora, se eu tivesse morrido, quem choraria a minha morte? Só a minha família. Agora, quando mata vagabundo, taca fogo em pneu, põe no noticiário que a polícia é violenta, Operação Escudo, quantos bandidos morreram? Foi resultado da ação dos bandidos. Vocês viram quantos foram presos? Quase 1000 presos. Por que eles foram presos? Porque eles se renderam para a polícia. Simples assim. Bandido, você não quer morrer? Não sai armado. Bandido,
você não quer morrer, não puxa arma para a polícia. Bandido, você não quer morrer, não troca tiro com polícia. Essa é a fórmula para o bandido não morrer. Bandido parou, se entregou, ele é preso. E como eu falava da pena de morte, a hora que nós tivermos um país onde o indivíduo condenado a 30 anos, ele puxa 30 anos, nós teremos exemplo para outro bandido que quiser praticar crime. Quando nós tivermos um cara condenado a 80 anos, ele ficar 80 anos preso, aquele cara lá atrás, eu falo, meu, o cara foi condenado a 80 anos, para que eu vou praticar um crime que eu posso ficar também? Vocês verem como a nossa justiça é. Na última saidinha de preso que teve em São Paulo agora, não bonito, 33 mil presos saíram da cadeia. Gente pra caramba, né? 33 mil presos. Sabe quantos presos não voltaram dessa saidinha? 1.397, quase 1.400 presos. Ou seja, 1.400 vagabundos condenados. Eles não fugiram. Eles não fugiram. A justiça colocou na rua. Em 20 anos, de 2003 a 2023, 126.095 criminosos saíram nas saídas e não voltaram só no estado de São Paulo. E graças a quem? Graças ao nosso sistema judiciário. Então, isso precisa mudar. A polícia está trabalhando todo dia, inteligência, a presença, mas a justiça não ajuda, é audiência de custódia, são penas brandas, são saidinhas que o deputado Derrite foi relator desse projeto para acabar com essas famigeradas saidinhas, e o Senado está sentado em cima desse projeto. Começou a andar? Se Deus quiser. Então, mas a gente pelo menos tem que melhorar o que tem. Temos que trabalhar com um novo Código Penal, uma nova Constituição. Nós temos que fazer uma série de alterações legais. Mas uma coisa que nós temos que entender é que nós temos que endurecer as leis. Cara de brabo aí, Traz, levanta por favor, gente, lá atrás, vamos. Sobe na cadeira. Olha aí, esse é corajoso. Sobe na cadeira, gente. Sobe na cadeira. Polícia, questão de segurança pública não é apenas polícia. O secretário de Rede está vendo isso. Questão de segurança pública, a polícia está trabalhando bem, precisa ser valorizada, precisa ter emprego, não é apenas salário, preparação, cuidado, capacitação. Segurança pública, que seja muito mais do que isso, que seja todo o Estado está realmente trabalhando junto com ela. O que nós temos no Rio de Janeiro são entes que não são estatais, estamos perdendo o monopólio da força, são pessoas que lidam no tático contra nós e ainda se auxiliam numa guerra de informação, numa guerra política. Quando se entra, a polícia entra para o combate, cumprindo mandados de prisão e mandados de busca, eles entram no combate tático, mas eles entram também no informacional. Eles entram com as associações que começam a fazer vídeos, eles chamam as reportagens para ir contra a polícia, eles chamam o protocolo para atrapalhar a subida da polícia, eles estão na nossa frente. Se a sociedade não estiver unida, a gente vai perder essa nossa soberania, que nós estamos no fronte perdendo pela violência e no alto comando político perdendo pela usurpação de poderes de pessoas que nem são eleitas. Há alguma semelhança não, há alguma conexão entre eles? Quando você verifica que o presidente da República coloca um boné do CPX e não um boné da PRF, um boné da polícia, quando você verifica que o ministro da Justiça entra no local que você não entra se não for por autorização... Favela da Maré. Favela da Maré. O que nós estamos verificando? Quando você verifica que as notícias, os presídios,
uma vitória do atual presidente entrar em comoção completa, o que está acontecendo? Você verifica as democracias da América do Sul, quando a esquerda está no poder, ela começa a tratar o narcotráfico como algo de governo rentável e possível, nós estamos virando um grande narcotráfico, um narcoterritório, um narco-estado. O apoio ao Maduro não é ao acaso. Se nós repudiamos o que acontece na Venezuela, então eu quero enrolar, na frente aqui, a Venezuela, um grande país, não vi a descrição da Venezuela. Não é ao acaso, eles não se importam. A população tem que estar submissa ao Estado. Para eles é bom a Venezuela. Maduro está quanto tempo no poder. Então, o Sargento Portugal falou da DPF 635. A DPF 635, a ação de descumprimento de preceito fundamental, perpetrada pelo Partido Socialista Brasileiro. O STF veio determinar ações de políticas públicas que são do governador do Estado do Rio de Janeiro. Alguém fez alguma coisa? Não. E foi uma DPF para suspender as operações policiais na pandemia. A pandemia já acabou? Ela se mantém vigente até hoje. Para se ter operações policiais, tem que se comprovar o motivo, os meios, eficiência e esforços em momentos para casos extraordinários. Nós não estamos em casos extraordinários o tempo todo. Não é o verdadeiro terrorismo que acontece ali. Não é uma dominação do terror sobre o território e uma do terrorismo político, religioso ou econômico. Esse é o conceito de terrorismo. O que aconteceu com a DPF 635? O vagabundo se viu protegido juridicamente e politicamente. Deu espaço para que ele pudesse se proteger e se armar cada vez mais. Hoje o que se vê foi um fracasso. Assim como tem o fracasso da política do desarmamento completo, o fracasso dessa política de inibir a entrada no policial. A entrada numa operação policial causa um completo transtorno no local. Mas você deixar aquela sociedade ali, aquele povo subjugado, com certeza é muito pior. E é isso que está acontecendo. Agora, 2 anos depois, o que se vê é o aumento do território dessas organizações criminosas. Nós não temos... Foi proibida a entrada, foi proibido o uso de helicópteros. Vocês viram ali no vídeo do Sargento Portugal? O helicóptero não pode mais jogar tiro ao solo, está proibido. Mas lógico que não é proibido jogar tiro para eles. Vocês viram ali dos tiros para o helicóptero? Munição traçante. Eles possuem munição traçante para acertar o tiro. Eles possuem ponto .50. Ponto .50 pega um blindado daqueles e rasga, igual manteiga. É isso que eles têm. Nós estamos num país que não toma realmente as melhores soluções para esse tipo de delito. Nós temos heróis que estão combatendo esse tipo de violência e sendo deixados violados. Pode passar o restante do vídeo? As barricadas colocadas no Rio de Janeiro. Ouvido essas feras aqui para nós, podíamos ficar aqui, eu pelo menos podia ficar aqui mais umas 3 horas. Nós sabemos que muitos dos senhores ainda vão viajar, nós temos vereadores, temos líderes comunitários, policiais, prefeitos, acho que a prefeita Ana Taroca está aí ainda, ali a prefeita Ana Taroca de São Paulo do Livramento, e tantos outros que nos prestigiaram durante o dia inteiro. Considerando o tempo, nós vamos abrir, infelizmente, apenas, sabemos que muitos queriam falar, nós vamos abrir a briga para 3 pessoas falarem, temos aqui a inscrição, para falarem ou perguntarem a algum dos palestrantes que aqui ainda estão. Então eu vou chamar para falar como que tinha nos solicitado, falar como jornalista, ele vai falar e também podendo perguntar, né? O jornalista, meu amigo Milton Cardoso, vai falar sobre o papel da imprensa, enfim, muitos falaram aqui sobre narrativas que são colocadas, muitas vezes, ou quase sempre, pela imprensa, que acabam
criminalizando ações do Estado, ações das polícias. Então, convido o jornalista Milton Cardoso para fazer uso da palavra. Deputado, agradeço a gentileza. Vou avançar para lá, seminário começou às 9 horas da manhã, nós já estamos aí nos aproximando das 7 horas da noite, cansativo, e eu só quero dar um recado que eu acho que é importante, resumindo. Oportunamente, deputado Santos, se a comissão tiver interesse, que eu faça uma exposição sobre o papel da mídia no Brasil, com os meus 40 anos de jornalismo, eu tenho um trabalho pronto para apresentar à Comissão de Segurança Pública. Acontece o seguinte, eu fiz até uma anotação rápida aqui, delegado Ramagem, tenho um grande respeito pelo seu trabalho, acredite se quiser. O senhor sabia que os bandidos no Rio Grande do Sul têm permissão oficial para atirar na polícia? Basta não fazer mira. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu: disparos efetuados por criminosos em fuga contra policiais sem que se faça mira não é tentativa de homicídio, mas apenas resistência, delito menor que não possibilita a prisão. Isso é uma vergonha! Rio Grande do Sul, aqui onde o senhor está nesse momento. Vergonha! Tem um refrão no hino do Rio Grande do Sul que eu digo que não sirvam de modelo nossas façanhas com relação a isso. Aliás, delegado Ramagem, o sargento e deputados federais, secretário de Segurança Pública, deputado Santos, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, que teve Paulo Brossard, Thompson Flores, tem gaúcho que não vai no cafezinho na esquina, é verdade, chamado Faquim, que disse que o CEP de um bandido criminoso estava errado, ele é o presidente da República. Exatamente. Ele é o presidente da República. Vergonha! É uma vergonha! Eu quero resumir dizendo o seguinte para os senhores. Com os meus 40 anos de jornalismo, 20 dentro da Câmara do Senado, sabe o que me espanta como brasileiro e como cidadão? Quem destruiu esse país, está destruindo esse país, são os partidos políticos. O fundo eleitoral, o fundo partidário, o emenda parlamentar. Eu quero cumprimentar, deputado Santos, esse trabalho extraordinário que os senhores estão realizando aqui. Mas isso que nós estamos fazendo, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer, porque quem fala o que pensa, o que sente, e é a minha trajetória, né? Por isso que o Paulo Pimenta pediu a minha demissão há 2 meses atrás, e foi entregue à minha cabeça, na bandeja, depois de 17 anos do Grupo Bandeirantes. Nós estamos enxugando gelo. O STF, consórcio Lula, eles estão avançando de uma maneira que nós não vamos conseguir reverter se esse modelo político que nós temos hoje está podre por dentro e podre por fora. Olha, só para resumir, para finalizar, quem é o delegado diretor da Polícia Federal? Uma instituição respeitada por todos os brasileiros. O sujeito era a segurança do Lula. Eu estava aqui com meu amigo, que é meu vizinho de casa, o Leandro Dael, e conversando com ele, disse: olha, o pessoal da Operação Lava Jato, eles estão sendo perseguidos, tem delegados agora, que vão ser buscados no Paraná, em vários lugares. Eles estão numa operação para destruir, mas destruir mesmo. E as pessoas não estão se apercebendo disso. Por fim, eu teria mais colocações para os senhores, mas fica só uma pergunta. Com todo o respeito aos meus queridos
deputados federais. Olha, foi um seminário fantástico, espetacular. A mídia está podre por dentro e por fora. Vocês viram algum veículo de comunicação aqui? RBS, SBT, algum veículo de comunicação? São tudo vendidos! Um dos maiores eventos da história que está sendo promovido aqui? Não. Sabe quem é? O interesse deles era ontem. A gente já mandava por aqui. A esbanja! A esbanja! Então, senhores, é só para finalizar, desculpa, até me estender. Fico empolgado mesmo. Eu tenho mais de 60 anos, 3 filhos formados no Canadá, não quero voltar para o Brasil, eu não precisava estar me submetendo, mas eu sou brasileiro, adoro a minha terra, o meu país, e eu aprendi uma frase de John Kennedy que eu carrego para dentro da minha casa, do meu ambiente de trabalho e para a minha vida. Não espere o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Muito obrigado. E a pergunta que você faz é a seguinte: como nós vamos sair desse incômodo? Muito obrigado ao jornalista amigo e sempre dedicado e leal ao povo brasileiro, ao povo gaúcho, Bruno Cardoso. Próxima inscrita aqui para falar, doutora Maria da Graça Coelho. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o deputado Sanderson pela liderança na Comissão de Segurança Pública e por esse seminário no qual nós ouvimos expoentes na segurança, onde nós todos aprendemos muito. Fiquei muito contente de ver o pessoal aqui que tanto eu via na Jovem Pan, né? Pessoal delegados, delegado Ramage, outro delegado que saiu, Delite. E a minha pergunta é a preocupação com a segurança pública no meu estado. Claro, também com a segurança do Brasil. Mas a minha pergunta é dirigida ao secretário Caron. O que o governador e a Secretaria da Segurança estão fazendo para que diminua a criminalidade no Rio Grande do Sul? Seria possível implementar um projeto como está implementado em São Paulo? Primeiro, o leite tem que ser. Se abraça, porque também. Qual é? Uma vergonha. É uma vergonha esse governador. O governador tá fora, né? Tá funcionando? Ok. Tá ok o leite ou o microfone? Microfone. Alô? Tenta aí. Bom, nós temos o programa Seguro. Então, eu acho que quem acompanha a mídia viu que no mês de julho nós tivemos o menor número de homicídios no mês da história do Rio Grande do Sul. No mês de julho também nós tivemos o menor número de roubos de veículo, mês na história do Rio Grande do Sul. Hoje de manhã eu tive uma oportunidade aí, e agradeço ao deputado Sanderson, fiz uma palestra de meia hora em que eu expus qual é a nossa estratégia de combate ao crime organizado. Inclusive, no dia de hoje, nós temos uma operação chamada Cerco Fechado, em que a Brigada Militar e a Polícia Civil, só no dia de hoje, prendendo 300 pessoas. Então, o que nós estamos fazendo é, desde janeiro, já houve um aumento líquido de 1.000 policiais em relação ao número que se tinha em dezembro do ano passado. Estamos formando mais 400 agentes da Polícia Civil. Vamos chamar agora em outubro mais 400 soldados da Brigada Militar. Tivemos um aumento líquido, então, de 1.000 e teremos em breve mais 800 integrantes. Também, nosso governador Eduardo Leite, ele tomou já uma decisão que há 27 anos se aguardava, que era a saída da Brigada Militar dos presídios do Rio Grande do Sul.
né? Nós dizemos que a força-tarefa, que foi a decisão provisória mais longa da história, o combinado era que a brigada ficasse 6 meses nos presídios e foi definido pelo nosso governador, juntamente com o secretário Viana, essa saída. Então, já saíram recentemente 200 brigadianos do presídio central, então acrescento mais 200 para as ruas, e teremos, né, acho que ao longo dos próximos 2 anos, a saída de mais 800 brigadianos que estão nos presídios. Então, nós temos uma média, como te disse, uma média de 2 operações da Polícia Civil por dia, né, de combate ao crime organizado. Para combater o crime organizado, além do ostensivo, tem que ter investigação e inteligência. Temos uma integração muito positiva entre as polícias do Estado, com a SUSEP também, né, a inteligência dos policiais penais, o trabalho de inteligência feito dentro dos presídios abastece o sistema de inteligência de segurança pública do Estado. Temos essa integração, claro, temos também o Procurador-Geral de Justiça já saiu, mas eu queria dizer para vocês que fiquei muito feliz de ouvir todos aqui as dificuldades que nós temos, principalmente em relação à lei penal, deixar muita brecha de interpretação, também a lei processual penal, e isso acaba fazendo com que algumas autoridades que têm um viés garantista e que não conhecem bem o que é a realidade das ruas, tomem decisões que acabem atrapalhando a segurança pública do Estado. Isso ocorre para nós. Então, temos essa gestão aqui e sabemos que hoje temos parlamentares que têm essa sensibilidade e que vão nos ajudar muito para que a gente não deixe margem de interpretação para certas questões da lei penal. Então, existe, dentro dessa dificuldade que envolve o nosso sistema legal, nós temos uma grande parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O doutor Alexandre Salles aqui saiu, mas nós trabalhamos, o grande parceiro da segurança pública hoje é o Ministério Público. Como eu falei, tem policiamento nas ruas, tem trabalho dentro do presídio. Também o projeto do governo do Estado envolve construção de um estabelecimento penal de segurança máxima, todo o investimento no sistema prisional que vai ser feito. Eu acho que a gente vai ter uma queda grande na criminalidade. Quando nós fizermos esse investimento, já está em andamento, muita coisa já sendo licitada, outros sendo construídos, inclusive um novo presídio central e o estabelecimento, como eu disse aqui, de segurança máxima, porque não adianta só ficar mandando preso, liderança de facção gaúcha para presídio federal, porque ele acaba indo para lá e fazendo network com bandidos de todo o Brasil. Então, uma medida que no primeiro momento é algo que parece que vai dar um resultado positivo, a médio e longo prazo ela se revela muito ruim. Tem razão disso. Já estamos em vias de inaugurar, claro, é outra secretaria, mas eu digo, é o governo do Estado, o estabelecimento de segurança máxima no Rio Grande do Sul, com 76 vagas. Então, nós vamos manter presos aqui as grandes lideranças do crime organizado. Paralelo a isso, como dito aqui, dentro do programa RS Seguro, está em andamento, em fase já de preparação, um projeto que tem o nome provisório de RS Seguro Comunidades, e que serão feitas as chamadas políticas transversais. Paralela à ação da polícia, nós teremos, como disse aqui, o deputado Osmar Terra, ações em área de saúde, de educação, de assistência social. Então, eu poderia te dizer assim, eu acho que é mais fácil dizer hoje o que o Estado ainda não está fazendo. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Mas, obviamente, a questão do combate à criminalidade envolve a ação também de órgãos federais, envolve a questão legislativa, que nós precisamos do apoio, sabemos aqui que nós vamos ter esse apoio, no que eu ouvi hoje, porque realmente nós temos aqui algumas questões esdrúxulas que vêm sendo discutidas, como alguns entendimentos, principalmente do STJ, como o absurdo que é a questão da fundada suspeita para abordagem, então para ter conhecimento prático. Um policial militar, ele aborda uma pessoa que está com droga e arma, e ele tem que depois, na audiência, explicar de onde foi a fundada suspeita para ele fazer a abordagem. Ora, se o criminoso estava com a droga ou com a arma, é óbvio que a suspeita era fundada. Então a gente está invertendo, tá? Para mim, bandido tem que ser tratado como bandido. Um policial... Por nosso encerramento. Tinha duas aqui que estavam na lista para falar.
Bem, boa tarde a todos. Parabéns, Anderson, nosso deputado federal, que realmente representa o aguerrido do povo gaúcho, que foi o idealizador e fez o seu papel cumprindo, juntamente com os senhores, deputados parlamentares. Aqui eu acho que ficou bem claro o descontentamento e o receio do povo gaúcho com um governo que, na verdade, foi eleito no Rio Grande do Sul, graças a uma boa parcela da esquerda. Então, fica o nosso pedido, né? Não gostaria de estar na sua pele ali sentado, na verdade, mas que seja tomada alguma providência real, porque aqui vemos inúmeras pessoas que passam o seu dia lutando por uma realidade de segurança pública e o nosso governo estadual, comprometido com o do governo federal do Lula, onde ele se faz presente muitas vezes, cumprimentando, gravando vídeos e participando ativamente deste projeto de desgoverno. O povo gaúcho não aceita esse tipo de coisa. E por isso, tomo a voz dos grupos orgânicos do Estado do Rio Grande do Sul para convocar todos os parlamentares de direita de uma forma suprapartidária a estarem com a gente no dia 8 de outubro, agora, na Praça da Matriz, no movimento pró-vida, defendendo a não legalização de aborto. Nós somos o povo gaúcho, é pela vida. E a Rosa também vai Calma aí, Daniela, espera um pouquinho. Nós também pedimos o microfone, então é democracia, nós também queremos falar. Vamos fazer os 2 dias. Bom, no dia... essa é a direita, infelizmente, né? Fiasco, show em público, assim... Calma. Mas, de qualquer forma, pessoal, dia 12 também estaremos no Parcão, a partir das 14 horas, o movimento da Marcha pela Vida e, além disso, o Caminhão do Povo, de forma suprapartidária, estará também no Parcão. Ou seja, a direita estará em 2 dias no Parcão e convocamos todos os presentes, inclusive as pessoas que hoje aqui fardadas estão, para nos acompanharem, porque o Rio Grande do Sul não vai sucumbir. Não é só o papel de vocês estarem lutando por nós. O nosso papel é estar na rua. E o povo gaúcho está na rua desde fevereiro. E nós vamos sair na rua e não sairemos contra o desgoverno, contra tudo que for contra um ideal de liberdade, democracia, justiça e vida. Então, Sandra, estando aqui com a gente no dia 12, como sempre estás, representa o povo gaúcho. E todos os nossos deputados estaduais, federais, vereadores estão convocados a estarem com a gente nesses 2 dias, porque a gente vai lutar sim pelas nossas pautas e o povo gaúcho é aguerrido e não vai desistir do Brasil. Estejam presentes, pessoal. Esperamos a todos. Obrigado. Minhas suas palavras. Se puder falar nome. Meu nome é Doraliza, tá? Sou patriota, sou mãe, sou avó. E a gente está aqui vendo o que está acontecendo com as nossas famílias. Onde o povo acaba. Onde acaba o povo? Quando acaba a célula familiar. Aí onde nós começamos a enfraquecer. Então, eu quero dizer para vocês, não é por meia dúzia de seres que não têm o direito, eu não vou chamá-los de brasileiros, porque eles desonraram a nossa pátria. Então, gente, espero que vocês estejam vivendo nesse momento. E eu vou dizer para vocês, nós, mães, avós, filhas, jamais vamos entregar os nossos filhos de mãos beijadas a vocês. Jamais desistiremos da nossa família. Jamais. E nós, guerreiras que somos, porque quando o filho ele é ameaçado, o instinto materno faz simplesmente assim.
o traz para trás dos seus pais para defendê-los. E eles estão querendo tirar essa célula familiar, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Nós não deixaremos acontecer isso, jamais deixaremos, porque mães, quando veem os seus filhos em perigos, elas se tornam leoas. E nós vamos sim nos tornarmos leoas e não deixaremos destruir as nossas famílias. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela dedicação, como eu falei aqui, pela lealdade e pela defesa sempre dos melhores valores, seja do povo gaúcho, seja também, sobretudo, do povo brasileiro. Senhores, chegamos ao final. Queríamos ficar aqui, eu posso ficar aqui até meia-noite, mas sabemos que muitos precisam. Sargento Barroura, aqui é Márcio Stredokovski para o Salsichão do Amor. Aí eu queria fazer a pergunta justamente. O ladrão que está na nossa presidência e que ele tem o único registro onde ele elogia o demônio do Hitler. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o Hitler foi um pilantra que eu acho que na totalidade das pessoas no mundo o abominam, com exceção do nosso ex-presidiário, atual presidente Lula. Então, isso explica que vagabundos, bandidos se entendem entre si. Estão alinhados? Estão alinhados, com certeza. Isso, o Lula e os nazistas, os petistas originais. Com certeza. E nos acusam do que eles fazem. Exato. Perfeito. Muito obrigado, senhor. O Salsichão do Amor. Um blog machista e reacionário cheio de reviews de filmes machistas. Nomes poderosos como Chuck Norris, Clint Eastwood, Charles Bronson, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Machistas de verdade com filmes machistas de verdade. E o fato de que nenhuma feminista tem a coragem de assumir. Filmes machistas são os que mais têm respeito pelas mulheres e boas lições de moral. Uma construção cultural irrefutável que ensina valores e virtudes de macho desde a infância. Filmes fodas, com reviews fodas, escritos especialmente para você.